Olá, meus queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoando e nos dando graça. Para mim é um prazer imenso poder mais uma vez estar aqui para falar da palavra de Deus, tanto para mim como para vocês que estão aí do outro lado da tela. Por que para mim? Porque a palavra de Deus, ela corta dos dois lados, é como uma espada de dois gumes. Ela é semelhante com a espada de dois gumes. Tanto corta para lá como corta para cá. E eu quero convidar a todos, independente de religião, para meditar junto comigo. Vem comigo e vamos meditar aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 em diante, que diz a palavra de Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ou seja, a palavra de Deus no capítulo 3 de João, versículo 1, começa dizendo que havia um homem, que era uma grande autoridade ali. Ele era príncipe dos judeus, era assim como se fosse o governador, o senador, era uma grande autoridade. No versículo 2, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ou seja, ele foi ter com Jesus de noite, Eu creio, está escrito aqui, que ele teve vergonha, de procurar Jesus de dia, porque era um grande homem da lei. Ele via ali tudo que estava acontecendo, tudo que o mestre estava fazendo ali, os milagres e tudo. E ele chega para eles: olha, eu tenho observado o que o Senhor tem feito, os sinais que tem feito, e isso só pode vir da parte de Deus. E Jesus, no versículo 3, diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Glorificado seja o nome do Altíssimo. Aquele homem, um homem muito inteligente, príncipe dos judeus, ficou sem entender nada, ficou sem entender o que Jesus quis dizer. Ficou pensando: meu Deus, o que eu vou fazer então? Será que eu vou ter que morrer para nascer de novo, ou vou ter que voltar ao ventre da mãe? Aí no versículo 4 ele diz: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha só a pergunta que ele fez para o mestre. Um homem culto, sábio. Só que o homem comum, ele pode ter a formação que tiver, ele não consegue entender as coisas espirituais. Jesus vai explicar aqui nos próximos versículos. Por que não pode? Porque a palavra de Deus se discerne espiritualmente, e o homem comum jamais vai entender. Nicodemos não entendeu nada. Se fosse falar ali de outras coisas de lei, outras coisas mais, ele entendia tudo. Só não podia vencer Jesus, porque Jesus era mestre em tudo. Então, aqui no versículo 5, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí foi que ele ficou sem entender. Não nascer da água, mas que água? O Espírito. Que o Senhor se refere ao batismo nas águas, que você tem que reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, como seu único, suficiente Salvador, e tem que confirmar descer nas águas. Ali é uma confirmação. O batismo é para arrependimento de pecado. E você diz assim: eu estou com Cristo e não água. Tem muitas pessoas que batizam criança, mas isso não tem nada a ver. Criança não tem pecado. Criança não sabe o que é pecado. Criança não sabe o significado de batismo. É uma doutrina errônea, desculpe, mas a realidade é essa: não se batiza criança. Quando Jesus batizou, se eu não me engano, ele tinha 33 anos, não estou lembrado bem. Então ele ficou sem entender nada, E Jesus continua falando: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, o homem comum, ele é nascido da carne. Necessário nos é nascer novamente, nascer do Espírito, da água do Espírito.
para que possa entender as coisas espirituais, né? Para que possa entender essa palavra e ela possa lavar e purificar o coração do homem que é podre. O coração do homem é cheio de todo tipo de imundícia. Não te maravilha de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vais. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, o vento você vê, né, o vento você vê azulado, né, mas você não sabe de onde ele vem, né? Assim é aquele que é nascido do Espírito. Ele não manda nele mais, ele está a serviço do Mestre. Ele não sabe para onde vem nem para onde vai, onde o Senhor vai mandar. Ele só tem que ficar na posição e obedecer. A palavra diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Aí continua aqui, aí Nicodemo fala no versículo 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Perguntou para Jesus: como pode ser isso? Consigo entender, não? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabe isso? Tu é um homem inteligente, tu é um homem culto e não consegue entender isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Né? E como vão aceitar se eu vos falar das espirituais? Né? Se vos falei de coisas terrestres, né? E não creste, como crereis se eu vos falar das celestiais? Fez uma pergunta. Até agora eu tenho falado das coisas terrenas, tu não crê, como vai crer se eu falar das espirituais? Né? Aí continua no versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Estava falando dele, né? O Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Né? Aconteceu aquele lance lá onde o povo estava sendo picado pelas cobras ali, morrendo. Aí o Senhor falou: olha, levanta uma serpente lá. Né? Quando o povo olhar, for picado pela cobra e olhar para a serpente, serão sarados. Uma peste que Deus enviou ali para castigar o povo por causa da sua desobediência. Né? E muitas pessoas confundem: Moisés levantou uma serpente e o povo olhava para ela, adorava ela e era sarado. Nada disso. Aquilo foi, Deus quis mostrar para o povo, entendeu? Tanto que ele falou: levanta a serpente. Quando o povo olhar para ela, falou olhar. Quando o povo olhar para ela, será curado. Né? Versículo 14, versículo 15. Para que todo aquele que nele crê, no versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 15 do capítulo 3 do Evangelho de João. Aqui a palavra fala que todo aquele que nele crê, é necessário crer, nascer de novo, nascer da água e do Espírito, para que possa estar digno de herdar o reino de Deus. É uma coisa séria. O que eu aprendo com isso? Que a pessoa pode ser culta do jeito que for, pode ter várias formações, superior, tudo. Mas se não aceitar Jesus, se não temer a Deus, se não andar na presença de Deus, se não for purificado por essa palavra, de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. Não adianta se enganar. A pessoa não vai chegar e vai falar: olha, essa pessoa vai para o inferno. Jamais. É antiético. Né? Mas, meu amigo, não vamos se enganar. Não tem como entrar lá se não for através da palavra purificadora, da palavra que lava, porque todo homem é pecador, todo homem pecou, né, e destituídos foram da presença de Deus. A própria palavra fala isso, todos, né? Mas é todos mesmo, homens, mulheres, meninos e meninas, crianças e adolescentes, pré-adolescentes, adultos, todos, entendeu? O único meio de
morar no céu é passar por Jesus Cristo. É reconhecer Jesus Cristo aqui na terra, é crer que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Mas só crer não basta, tem que crer e pelo menos lutar, se esforçar para fazer a vontade dele. É lógico que nós nunca vamos chegar nem a 50%, só Ele era 100%. Mas que nós possamos temer a Deus, né? Renunciar ao pecado, porque Ele mesmo falou, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga. É isso aí, meu amado, não tem como chegar até Jesus se não renunciar essas coisas do mundo. Pecado, né? Pecado é gostoso, né? Não dói. Não dói, mas depois a ressaca é terrível. Isso nem se compara com a ressaca da bebida, é terrível. A Bíblia diz que ali haverá choro e ranger de dente. Portanto, meu querido amigo, faça uma reflexão. Essa vida é passageira. Nada levamos daqui, nada daqui. Tudo perece. A única que permanece para toda a vida é a nossa alma, nosso espírito, que vai morar com Deus ou vai sem Deus para outro lugar que todos conhecem. Que Deus continue nos abençoando e que nós deixemos de se enganar. Na realidade, o homem sabe que está errado, mas não quer acreditar. A realidade é essa. Ele acha mais fácil crer no que ele está vendo, ele acha mais fácil crer nessa garrafa. Eu vou crer nessa garrafa de água, eu vou passar a reverenciar ela, né? E vou ser salvo, porque é mais fácil. Mas a Bíblia diz em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo, meu amigo, que não se vê. Eu não estou vendo a garrafa aqui, mas creio que ela está aqui. Então tem que ser desse jeito. Que Deus abençoe a mim. Que Deus abençoe a nós.